Então, olá, meu povo, que está aqui ou que vai assistir a gravação depois. É, quero começar falando, abrindo um espaço breve de logística, só para informar que a duração desse encontro vai ser de 2 horas. A gente começou agora às 7h05, a gente vai acabar por volta de 8h05. É, e o meu convite é vocês deixar o seu microfone aberto. Eu vi que seu microfone está fechado, Thaís. Pode deixar o microfone aberto. Que a gente vai estar sempre em interação, ainda mais que agora a gente está em três, então a gente vai estar em bastante troca, interação, conversa. Então, a qualquer momento, se você tiver pergunta ou um comentário que você sente que vai somar no tema que a gente está navegando e construindo, é só trazer no espaço, tipo, jogar no pote, que está no meio da mesa imaginária que a gente tem aqui. Então, imagina que a gente está numa mesa e a gente está fazendo um bate-papo, uma conversa nessa mesa. E a gente vai fazer algumas experiências também. Então, nessa mesa a gente troca. E deixa eu ver se tem mais alguma informação logística. Estou gravando o encontro, então esse encontro vai ser gravado para quem não puder estar aqui. Eu também quero deixar no meu canal do YouTube. Mas não se sintam restringidos de compartilharem ou de estarem aqui. Então, se for preciso, até coloca um tapador ali no recording, ali na bolinha vermelha, assim, porque tem algumas pessoas que ficam incomodadas, né, com saber que está gravando, então já fica aquela coisa assim, tipo, o centro, a atenção já fica lá, tipo, eita, então não posso falar nada meio pisar meio na merda e tal. Mas o meu convite é você exercitar, pegar o seu centro para você, então ficar presente, não jogar o centro na gravação ou em outro lugar, e você ficar presente em você. Vocês têm mais alguma coisa logística para trazer antes da gente começar? Tá tudo certo. Então, espaço logístico fechado, e agora a gente entra na nave sobre esse tema que nasceu dentro dessa Spark, nessa faísca sobre comunidade que me veio de falar mais sobre isso. Como, como isso se acendeu foi em uma pergunta que o Alex Bretas fez numa comunidade de aprendizado autodirigido que eu participo. E ele fez essa pergunta que é quando foi que eu mais me senti em comunidade? E o que me fez sentir assim? Então, eu até te convido, se você quiser escrever essa pergunta para você refletir na sua própria experiência. Quando foi na sua vida, na sua trajetória de vida, que você mais se sentiu em comunidade? E a gente já vai navegar um pouco mais o que que é essa palavra comunidade, mas primeira primeira forma de pensar sobre comunidade, quando foi que você mais se sentiu em comunidade? Pode ser uma lembrança, pode ser um contexto que você participou, pode ser um projeto, pode ser um período da sua vida que te marcou. E a primeira coisa que vier, você pode escrever qual foi esse momento. E quando você se conecta com esse momento, essa lembrança, esse projeto, o que que nisso te fez te sentir em comunidade? Quais elementos, quais qualidades do espaço ou das pessoas? O que que te fez sentir essa coisa de comunidade? Ah, Então eu foi, já tenho aqui. aham. A gente vai abrir um espaço para trocar isso. Ah, É, esse basicamente é o propósito desse espaço. Foi onde nasceu a minha inspiração para criar esse bate-papo, esse workshop. Porque essa pergunta ativou em mim experiências que para mim foram muito valiosas. E no último ano, principalmente, eu tive outras experiências de comunidade do que eu já tinha tido antes, de forma física. E aí eu separei uma experiência específica que eu tive quando eu estava na Europa, que foi em uma casa-ponte. Tipo, é tipo uma casa que o Luiz está criando agora da Reaprendiz. É uma casa de aprendizagem criativa. E eu tive essa experiência lá e eu sintetizei um pouco disso, do que eu experienciei e quero compartilhar também com vocês um pouco dessa jornada. E, e aí, antes da gente partilhar o que que veio para vocês a partir dessa pergunta, eu quero convidar a gente a mapear um pouco o que que é essa palavra comunidade. Então, eu quero perguntar se vocês têm caneta, lápis e papel, seja possível vocês desenharem e pintarem também.
E aí, meu convite a vocês é pegarem uma folha, e aí no meio dessa folha, vocês escrevem comunidade. E o ponto é que a gente não se relaciona com a realidade como ela é, né? A gente se relaciona com a realidade a partir de histórias. O que que significa isso? Eu falo pra você, o que que é amor, Thaís? Ah, eu acho que é você se doar para o outro. É, o que que é realmente amor? Nossa, eu acho que é um sentimento no qual a gente compartilha, no qual a gente vivencia, no qual a gente se nutre do outro, que Hum, a gente se doa também para um outro, uhum. de E, confiança, de união. Não sei. uhum. E para você, Bruno, o que que é raiva? Raiva é a ausência do amor. Ah, então É para aquele você a momento, raiva, aham, para mim, porque para mim o amor é um valor. Toda vez que que o amor está sendo colocado em prova, que é o contrário, a raiva é algo que mexe com o amor, uhum, que ameaça o amor. aham. E o que que é isso? Um copo de água azul. E o que que é um copo? Hã? Ah, Um objeto, é um espaço aí que você coloca alguma coisa dentro, né? Aham. Você delimitou o espaço. Ok. um Agora, instrumento para beber. agora muda a história que você conta sobre o copo. Qual é a maneira? É o objeto que eu uso para saciar minha sede, ou para brindar a vida. Aham. Conta outra história sobre o copo, Thaís. Ah, o É? copo é um produto no qual as empresas ganham dinheiro vendendo. Uhum. Tá. O copo é como se fosse um aquário que delimita o espaço da água do planeta Terra. Conta Hum. outra história sobre o copo, Bruno. O copo é a medida do arroz que eu faço. Uhum. Outra história, Thaís. Você tá mutada. É, o copo é um objeto que tem reciclado e não reciclado e ele prejudica a natureza dependendo da forma que ele é feito. Uhum. Ok, a gente fez algumas rodadas. A gente tem, acho que, 10 possíveis coisas do que o copo pode ser, né? E a gente poderia ficar aqui, acho que talvez é todo o workshop só inventando coisas sobre o copo. O que é o copo? Ou o que é o amor? Ou o que é a raiva? Vocês concordam comigo? Com certeza. A gente poderia ficar muito tempo. Porque a gente é ser humano e a gente é contador de história. É nato. É como se você. É como andar. É como respirar. A gente conta histórias sobre qualquer coisa. A gente tem essa capacidade, é uma habilidade incrível. Mas muitas vezes a história sobre algo, porque a gente criou e teve tantas evidências ao longo da vida, essa história parece não ser história. Essa história parece ser verdade. Porque a gente teve várias evidências ao longo da vida de que essa história é real. Então a gente coloca como ela sendo real. Mas se a gente realmente experimentar entrar em um lugar e um pouco atrás dessa habilidade nata, que é contar histórias, que é nossa como ser humano, o que realmente é o copo, ele não é nada disso das histórias que a gente falou. Ele é copo.
Concorda comigo? Tipo, copo é copo. Amor é amor. Raiva é raiva. No entanto, a gente contou histórias e ao longo da vida a gente experienciou coisas. Então, você experienciou diversas coisas que conecta histórias às palavras. Então, cada palavra, ela aciona botões em você e conectam com uma série de experiências, sentimentos, sensações, opiniões, julgamentos, texturas, como que eu posso dizer? Lembranças, memórias. Então, é como se você apertasse um botãozinho. Então, eu falo a palavra copo e você aciona esse botão. Eu falo a palavra amor e você aciona esse botão. E a mesma coisa a palavra comunidade. Você pensa em comunidade, automaticamente já vem várias coisas sobre comunidade. O que que é comunidade? E a distinção sobre o fato da gente não se relacionar com a vida como ela é, mas a gente se relaciona através das histórias, é que muitas vezes tem histórias que nos impedem de experienciar algo diferente. Então, por exemplo, se eu tenho essa história de que o copo é para beber água e eu não experiencio que isso é uma história, se eu vejo alguém usando o copo para como medida de arroz, como foi a história que você contou, né, Bruno? O que que acontece? Não, mas como é possível? O copo é para beber água. Não tem como você usar o copo para medir arroz. Só que isso, um copo parece banal, mas muitas vezes isso acontece com vários termos, que às vezes engatilham coisas mais profundas na gente. Como, por exemplo, sentimentos. Por exemplo, a raiva, como, por exemplo, a palavra amor, a palavra violência. E aí, o exercício que a gente vai fazer agora é de mapear quais são essas histórias que a gente tem sobre a palavra comunidade. Então, nessa folha, você escreve no meio: Olá, José, seja bem-vindo. Boa noite. A gente vai fazer um exercício agora, você chegou no momento perfeito. Então, pega uma folha e no meio dessa folha você escreve a palavra comunidade, da forma que você quiser. E aí, por alguns minutos, a gente vai começar a escrever tudo o que vier sobre o que é comunidade pra gente. Então, você permita, pode ser frases, desenhos, símbolos, memórias, adjetivos. Comunidade é união, comunidade é o que vier para você. E aí a gente tira agora uns 3, 4 minutinhos para fazer isso, para mapear essa palavra dentro da gente. Hum. Olá, Diana. Seja bem-vinda. Você consegue abrir sua câmera? E aí, seja bem-vinda. A gente está fazendo um exercício agora. Eu te convido a entrar no exercício também. Vou explicar resumidamente para você. Você tem uma folha com você, um papel? Então, escreve comunidade no meio. E aí você vai deixar. A gente tem mais 2 minutos. Nos próximos 2 minutos, você vai escrever todas as palavras que vierem para você sobre comunidade. Todas as histórias que você tem sobre comunidade. Pode ser lembranças, frases, adjetivos, sentimentos, sensações. Você escreve tudo isso ao redor dessa palavra no centro comunidade.
A gente tem mais um minutinho. E também experimenta ir mais pouco para além da mente e deixa também o seu corpo emocional te trazer informações. Sentimentos, sensações no corpo. Que parte do seu corpo mexe quando você pensa nessa palavra? Ou o que que dá, qual que é a história que você tem sobre o que não é comunidade? E vai aos poucos para o final. Perfeito. Massa. A gente já vai usar isso. A gente vai trocar sobre isso e começar a mergulhar nesse tema. Agora, do outro lado da folha, a gente vai fazer a próxima etapa desse exercício, que é, na mesma folha, você vai colocar do outro lado a palavra responsabilidade. E só dando um contexto maior para você, José e Diana, que chegaram um pouco depois, um pouco antes da gente fazer esse exercício, o contexto desse exercício é que a gente é contador de histórias e que a gente conta histórias sobre tudo, sobre qualquer coisa. Então, se eu te pergunto o que é isso, que a gente fez esse exercício com o Thaís, com o Bruno. A primeira coisa que vem é o que é isso? O que é, é falar um copo? O que é o copo? Ah, o copo é um recipiente para beber água. Aí o Bruno falou: ah, o copo eu posso usar para medir o arroz. Aí a Thaís falou: ah, o copo é uma coisa que pode ser ruim para o meio ambiente se for plástico e a gente pode prejudicar o meio ambiente. E a gente fez umas 10 rodadas, e essas 10 rodadas a gente conseguiu contar diferentes histórias sobre o copo. E a mesma coisa sobre o amor. A gente, o Bruno falou três histórias diferentes sobre o que é amor. Não, desculpa, a Thaís falou três histórias diferentes sobre o que é amor e o Bruno falou duas histórias diferentes sobre o que é raiva. Então, todas as palavras, a gente conecta histórias com elas. E o que a gente está fazendo agora é mapear quais histórias que a gente tem conectado com essas duas palavras. Então, a gente mapeou agora a palavra comunidade e agora a gente vai mapear a palavra responsabilidade. Então, do outro lado da folha, pelos próximos 3 minutos, na verdade, antes de você começar a escrever, feche os olhos, respira e se conecta com a palavra responsabilidade e deixa as primeiras imagens vir para você. Podem ser lembranças da sua infância, ou julgamentos, ou responsabilidade é difícil ou é um fardo. Se eu sou responsável por algo, eu sou culpada. Ou então uma situação que vem de algum momento. E aí agora você começa a só escrever essas coisas que estão vindo para você. Sobre o que que essa palavra, quais significados essa palavra tem dentro do seu sistema. E a gente vai fazer isso por 3 minutinhos.
E se tiver difícil de você pensar, você pode pensar uma criança, por exemplo, te pergunta o que é responsabilidade? O que que você diria para ela? Como que você contaria isso para alguém? Ou então, se o alienígena de outro planeta aterrissasse aqui e quisesse saber como a gente se relaciona, como que é a cultura, ele perguntasse essa coisa de responsabilidade, o que que é? O que que você falaria? E vai indo para o final. Agora vamos compartilhar um pouco desse mapa que é individual, mas que de certo modo pode ser comum também, em alguns pontos ou em alguns outros. Então, eu falei isso no início, eu convido vocês a deixarem o microfone aberto para a gente poder trocar e ficar mais fácil de não ter que abrir e fechar o microfone. Então, fica à vontade para ficar com o microfone aberto. E vamos começar com o mapa da comunidade. Quais palavras que surgiram para vocês? O que que tá nesse mapa de vocês? Acolhedor, protagonista, um lugar seguro, de aprendizados, Uhum, vulnerabilidade, conexão, apoio, diversão, ansiedade, fome, aham. curadoria e pertencimento. Você pode falar um pouco mais sobre a ansiedade? O que a ansiedade conectada com a comunidade? A ansiedade muito nesse sentido de perder algo que está acontecendo ali dentro da comunidade, de não poder contribuir, de não poder participar, uma ansiedade de ter que também, né, contribuir. Uhum. Aham. Para mim veio partilha, diversidade, conexão, ajuda, amor, complementariedade, troca, irmandade, propósitos em comum. Uhum. Posso? Companheirismo, unidade no sentido de todos somos um, amizade, paciência, empatia e respeito. Aham. Você pode falar um pouco mais sobre a paciência, Zé? Paciência porque todo mundo tem sua individualidade, né? E para você lidar com o próximo, você precisa paciência para poder respeitar, como é uma comunidade, todo mundo vive, né, aquela realidade ali, né? Mas tipo, a realidade da outra pessoa não é necessariamente a sua realidade. E aquilo pode por algum motivo, te deixar contrariado, te deixar irritado, e por isso a paciência para você, que né, a comunidade são muitas pessoas envolvidas e cada pessoa é uma pessoa, Aham. né? E tem que ter paciência para lidar com o outro. Uhum. Obrigada. E você, Diana? O meu veio empatia, felicidade, pertencimento, raiva, cuidado, começo, mal, encontro do mal livre presencial no aniversário, seguir junto, desconexão, trabalho e planejamento selvagem. Uau! Você pode falar um pouco mais sobre o planejamento selvagem e a raiva? Planejamento selvagem é o meu trabalho, eu trabalho com comunidades intencionais, e aí, dentro disso, eu vou desenvolvendo essa questão para elas, né, do planejamento selvagem, e a raiva é porque, por mais que seja meu trabalho, eu gosto muito, tem momentos que, para mim, dá um certo cansaço, uma certa raiva de estar em comunidade. Hum. Aham. Obrigada. Jana, você já leu um livro chamado
O cansaço dos bons. Não. Anota aí. Pode compartilhar no chat, queria, Bruno? Posso, eu vou tirar uma eu foto e queria, coloco. eu queria perguntar para a Diana, quando ela fala da raiva, né? É raiva porque você queria, assim, você esperava que as pessoas fossem mais intencionais e não são, uma coisa não flui, ou é o cansaço mesmo, mas assim, o cansaço de falar, putz, nossa, o povo tá, sabe, o que tá acontecendo? Acho que às vezes baixa a raiva realmente de não estar tão intencional algumas coisas, não no trabalho, em outras comunidades que eu participo, não ter esse propósito claro, sabe? Faz com que as pessoas interajam de uma maneira que para mim é caótica e eu não consigo me sentir à vontade. E aí vem essa raiva de estar ali com aquela agitação toda, aquele caos, aquela desorganização, entendeu? Hum, Então, vai mais nesse sentido, eu acho. hum. Obrigada por compartilhar, Diana. Tá Deu no para grupo lá, perceber viu? que. Escreve no chat, porque aí a gente pode copiar Eu e... botei no grupo, No grupo? no WhatsApp. Tá. Perfeito. Então, deu para perceber. Nossa, Melissa, seja bem-vinda. Quando você puder, eu te convido a abrir a câmera para você estar aqui com a gente. Deu para perceber que algumas coisas foram em comum, né? Então, teve algumas palavras que soaram em comum, tipo empatia, acolhimento, amor. E teve outras coisas que foram diferentes para cada um. Então, por exemplo, apareceu a palavra paciência no Zé, que não apareceu de mais ninguém. Planejamento selvagem, que não apareceu no de mais ninguém. Ansiedade. é, Beleza, Melissa. Obrigada por avisar. Então, coisas desse mapa são em comum entre nós e coisas desse mapa são diferentes para cada um, porque cada um experienciou comunidade de forma diferente. Teve uma pergunta que eu fiz no início para você, Diana, José e Melissa, que perderam, que foi quando você mais se sentiu em comunidade na sua vida? Quando foi que você se sentiu mais em comunidade na sua vida? E o que que te fez sentir assim? Foi essa pergunta que o Alex fez que me motivou a criar esse espaço. E o ponto é que essa palavra comunidade, ela é única para cada pessoa, que cada um experienciou isso. E nada, nenhuma delas é certa ou errada. Por exemplo, a Diana, você compartilhou que você vem experienciando às vezes raiva. E é ok. E você, Thaís, compartilhou ansiedade. Que às vezes vem essa ansiedade de, uau, e se eu perder alguma coisa? E o meu lugar nesse círculo? Como participar? Então, isso é muito particular de cada um. E a importância de mapear isso é que isso te ajuda a ver quais histórias você conta sobre comunidade que te empoderam e quais histórias não te empoderam. E quais que são um bloco, por exemplo, quando você diz história de que a comunidade é apoio. E aí você tá em um. Eu considero comunidade hoje uma das histórias que eu conto sobre o que é comunidade, que qualquer espaço, grupo de pessoas com mais do que 3 pessoas pode ser uma comunidade. Então, por exemplo, você está em um projeto com 5 pessoas trabalhando em algo e vocês criam uma comunidade a partir desse projeto que vocês estão criando. E aí você tem a história de que comunidade é apoio e de que comunidade é amor. E aí chega um dia inesperado, em uma reunião de trabalho, em que tem alguém engatilhado com emoção ou que tá com borogodó, assim, acordou com borogodó, tá, tá fudido, assim, chega na reunião, tá cagado de estresse, tá. E aí a pessoa chega na reunião e você compartilha uma vulnerabilidade, por exemplo. E essa pessoa que tá no borogodó começa a bater boca com você ou questionar por que que você tá falando isso aqui? Ou enfim, qualquer coisa que comece a causar uma tensão nessa comunidade, nesse grupo de pessoas. E aí, se você tem a história de que comunidade é apoio, e essa situação que aconteceu contradiz a história que você tem,
de que comunidade é apoio, isso pode desempoderar você de estar nessa comunidade por causa do que essa situação propiciou em você. Porque essa pessoa não me apoiou. Então, isso é comunidade? Então, o convite para mapear o que é comunidade, ou qualquer palavra na vida de vocês, é ampliar e desidentificar um pouco da história e perceber que você pode ter várias histórias sobre a palavra comunidade. E essas histórias vêm a partir das suas experiências que você cria evidências para provar de que essa história é real. E na minha experiência de comunidade que eu quero partilhar nesse encontro que a gente está hoje, né, que foi o momento que eu mais me senti em comunidade, uma das palavras que foram centrais, que fizeram eu me sentir em comunidade, foi a palavra responsabilidade, por incrível que pareça. E eu comecei a pesquisar em mim essa palavra responsabilidade, e eu descobri que eu tenho várias histórias conectadas com ela que me impediam em várias comunidades que eu participei de assumir responsabilidade sobre algo. E aí o meu convite agora é a gente ir um pouco para o mapa da responsabilidade, que é o que que é responsabilidade no mapa que vocês criaram? Quais foram as palavras que vocês colocaram? Pode ir na mesma ordem aqui? Pode ir Só? falando aleatório, tipo, uma pessoa falou a Ah, tá. palavra, a gente vai construindo juntos. Eu coloquei fazer o certo, cuidado, zelar, entrega, acordos, ter limites, ser Pode falar gentil. fala um pouquinho mais devagar. Ah, tá, desculpa. Cuidar, Fazer o zelar. certo, ter limites, entrega, acordos, cuidado, zelo, ser gentil, ter consciência, preocupar com o outro, não prejudicar o outro. Acho que é isso. Eu falei ter consciência, né? Uhum, uhum. Que mais? Time. Congruência, compromisso, cuidado, foco e respeito. Uhum. Amor, cuidado, atenção e partilha. Hum. Pode falar um pouco mais da partilha, Zé? Posso, porque eu posso ser responsável porque eu quero compartilhar alguma coisa com alguém, entendeu? Então, sou responsável por aquilo. Sabe? Proporcionar determinadas experiências que alguém pode não vir a conhecer, que sejam experiências minhas e que outras pessoas possam, que desconheçam, né? Ser desconhecida, então, tipo, a responsabilidade está no que diz respeito à partilha, né? Quando alguém decide partilhar uma coisa com outra pessoa, ela Hum, é responsável por aquilo e pelo que é aquele, enfim, por aquele conhecimento, né? Que ela está passando para outra pessoa, por aquela experiência, melhor dizendo, uhum, responsável pela partilha. uhum. Então, quando você partilha algo, você assume responsabilidade por essa partilha, porque é algo que vem de você. Assumo responsabilidade primeiro pela iniciativa, né? Quando eu, Aham, compa- né, quando eu compartilho algo que a pessoa não conheça, seja de hum, desconhecimento da outra, aham, tá? É. ok. Obrigada. O meu veio cuidado, gosto, liberdade, orgulho, culpa, peso, porta para outras coisas, medo. Não precisa ser sozinha, não precisa ser muita e cansativo. Hum. Pode falar um pouco mais sobre o peso? Nossa. Ah, às vezes a responsabilidade, dependendo do tipo de responsabilidade, ela traz um certo peso para a vida, assim, tipo, eu já tive muitas responsabilidades que me deram essa sensação de peso. Uhum.
E como que você se sente quando você falou você sorriu? Mas eu sinto que você tinha outro sentimento por trás do sorriso. Quando você pensa na. Eu sou uma pessoa que sorri fácil. Tipo, foi. É, sei lá, pra mim é irônico olhar às vezes a palavra diz essa palavra com outras coisas que eu coloquei aqui. Foi isso que eu pensei na hora. Uhum. E o que que você Agora me sente? lembro. O que que você sente quando você fala sobre o peso? Se você se conectar realmente com o sentir por trás do sorriso. Nossa, é uma pergunta difícil. Eu posso dar uma dica que pode ajudar, porque às vezes o sentimento pode ficar muito disperso. Minha possibilidade para você é simplifica. Se você puder escolher entre quatro sentimentos: medo, raiva, tristeza e alegria. Quando você se conecta com essa parte da responsabilidade que é a experiência que você teve na sua vida até hoje, de peso, qual é o sentimento que fica mais vivo? Acho que é de medo. Uhum. Você sente medo por quê? Medo de falhar, medo das coisas não darem certo. Hum. Uhum. Levanta a mão se alguém mais tem essa experiência de, às vezes, em um trabalho ou em alguma circunstância da vida, sentir esse medo de assumir responsabilidade, de falhar ou de não dar certo. Levanta a mão se você tem, se você se relaciona de alguma forma com o que a Diana compartilhou. Ó, Na verdade, eu já tive, já passei por essa experiência, né? Ah, Hoje eu ok, não, Bruno, não- Bruno, só um momento. Ok, então, olha para esse grupo, Diana. Tem quatro pessoas, além de você aqui, que se relacionam de alguma forma com o que você está dizendo, da responsabilidade como peso. E que você sente medo sobre isso. E é ok. E o meu convite para você levar desse encontro daqui, porque o objetivo desse encontro é realmente prover valor para que você possa levar isso para sua vida, em qualquer espaço que você esteja. Você observar, só um minuto, Zé. Você observar os momentos que você transforma a responsabilidade como peso. O que que te faz? Quais são os momentos que isso acontece? E como que. Porque você falou várias palavras, né, sobre a responsabilidade. Você falou cuidado, gosto, liberdade, orgulho. Mas em alguma parte do seu sistema, essa parte do medo e do peso vem em relação à responsabilidade. E você pode observar isso, como que isso acontece. Você topa fazer essa pesquisa interna para fora desse espaço? Massa. Obrigada por compartilhar mais sobre isso de forma vulnerável. José, você ia falar alguma coisa? E assim, essa coisa da responsabilidade como peso, eu estava pensando que sim, mas não por medo. O sentimento que me vem é raiva, Hum, tá? Porque às vezes, por exemplo, questão de trabalho, né? Eu sou responsável pelo trabalho, né? Mas às vezes outras pessoas, né? E o trabalho não deixa de ser uma comunidade, né? E às vezes determinada pessoa não cumpre a função dela e a gente tem que correr para resolver o problema que aquela pessoa que é responsável por aquela função não resolveu. Então, esse peso nesse sentido me relaciona ao sentimento de raiva. É só hum, isso, e não de medo. Tá? uhum. Então você sente raiva, por exemplo, em ambiente de trabalho, pessoas que assumem a responsabilidade, o compromisso com algo e não cumprem, e aí acaba virando um peso para você, porque essas pessoas não foram íntegras e não cumpriram com o compromisso delas. Uhum. É, Só para você. deixar claro, obviamente, que errar uma vez, quando as coisas se tornam repetitivas. Tá? Não é assim, Uhum. aí vem aquela questão da paciência que eu falei contigo. Às vezes a gente sabe que o cara faz aquilo, mas o cara deu mole. Pô, tudo certo, vamos lá. Mas quando o negócio acontece repetidamente, e tipo assim, isso aí vira um desleixo, tipo assim, eu vou fazer aqui mais ou menos, que lá na frente vão corrigir para mim, eles não vão deixar isso passar, sabe? Quando isso vira uma rotina, não sei se pode usar
essa palavra de rotina, mas quando se vira meio que um hábito, é ruim. Uhum. Aí é que me E aí você deixa sente raiva irritado por isso. e sinto peso. É. Uhum. Sim. Alguém mais se relaciona com isso no grupo? Nossa, eu total. Eu sempre. Eu até pensando aqui depois que vocês discutiram, eu acho que das palavras de todas que eu falei, acho que o peso, ele é o que mais sobressai pela raiva também. Uhum. Porque, tipo assim, eu vou tirar eu tiro 2 semanas de férias. A primeira semana eu passo trabalhando ainda. Aí as pessoas falam assim, pô, nossa, mas não, desliga, né? Vai descansar, não sei o que. Fala, pô, mas eu tenho um monte de coisa aqui que eu tenho que entregar, que eu sei que tem um prazo, não sei o quê, eu sei que eu tô de férias, mas sabe aquela coisa que aí vem a responsabilidade, né? Falando aqui de um lado, tipo o diabo de um lado e o anjinho do outro. Eu Uhum. falo, putz, aí depois eu paro pra pensar e falo, não, mas que raiva que isso me dá. Às vezes eu queria não ser, assim, tão responsável, entendeu? Deixa a coisa acontecer. Eu geralmente sou aquela que leva as crianças, filhos de todo mundo para passear. Vou no shopping, vou no parque, tarará. Aí a última vez, um dos amiguinhos da minha filha se perdeu. E eu fui ficar sabendo disso depois de alguns minutos. Eu entrei em desespero, paranoico. Eu falei, putz, perdi o filho de alguém, né? Eu falei, pô, olha a responsabilidade que estava comigo. E eu Uhum. fiquei com raiva por que que eu fico assumindo essas responsabilidades? Por que que eu tenho que ser aquela que vai levar todo mundo para passear? Eu volto essa pergunta para você. Você quer usar esse espaço para o que que vem quando você se conecta com essa pergunta? Por que que você assume essas responsabilidades, Thaís? Porque porque eu acho que isso já vem de mim. Eu sou assim, sou aquela pessoa que não sabe falar não, sou aquela pessoa que me dou demais, sou aquela pessoa que quero agradar todo mundo, sou aquela pessoa que quero fazer tudo, quero entregar dentro do prazo, quero fazer mais do que às vezes eu deveria. Uhum. É. E, e por quê? Qual que é, o que que você sente que te faz não dizer De não? dever cumprido, Hum. de que eu fiz a minha parte, de que eu tô, sei lá, tô Uhum. entregando, de que eu tô, sei lá, criando uma experiência memorável para minha filha, de que algo desse tipo. Hum. Tenho, tenho um convite de pergunta. Você não precisa responder agora, mas você pode escrever para ver o que que você descobre, que é o que que de pior vai acontecer se você deixar de ser responsável. E Eu o acho que convite é nada. você. Mas tem uma parte de você, você disse que você nasceu assim. Então você Uhum, quase que colou a história de que você é a pessoa responsável que não diz não e que assume responsabilidade e dever cumprido. É uhum. quase como se Thaís fosse isso. A história tá quase como se fosse verdade para você, né? Então a minha pergunta é, na mente, aparentemente nada pode acontecer se você não assumir responsabilidade. Mas no fundo, o que que realmente pode acontecer? Essa parte sua. E aí eu, você pode descobrir alguma coisa. Então, o convite é você, talvez, pesquisar essa pergunta. Você aceita pesquisar essa pergunta? Beleza, claro. Já estou até anotando aqui. Massa. Bruno, você ia dizer alguma coisa? Tá vivo ainda para você? Quando falou da questão do peso, né? E eu já carreguei, já fui muito de ter esse peso. E quando vem a fala da Thaís, eu vejo muito aquela coisa do papel de herói que um dia eu me senti, sendo responsável por tudo. E na realidade eu era vítima desse próprio herói que eu me tornava, que eu aparentemente comprei essa história, né? Então, a partir do momento onde eu destruí isso, onde eu me coloquei como prioridade de verdade, mochila. Acho que a gente até no passado já conversou sobre isso, né, Gabizinha?
que é que a gente leva na mochila. Às vezes eu quero andar até sem mochila, entendeu? Então, o que é não carregar, principalmente os pesos que não são meus. Uhum. É, eu também me relaciono com isso. Eu tô aprendendo a como andar sem mochila, ou com a mochila bem leve. E o que eu venho descobrindo é que a gente não coloca a mochila por acaso. Tem coisas, tem benefícios em criar esse baixo drama na vida, de assumir responsabilidade pelas outras pessoas, de querer salvar as outras pessoas, de querer ser a pessoa que diz: eu vou fazer isso, porque eu sou responsável. De ser a pessoa que tem a resposta, ou de que a pessoa diz, pergunta: você pode fazer isso? E você tem a sua agenda cheia, mas você: posso sim. Que dia? Me fala o horário. Qual que é o benefício de se colocar nessa posição? Qual que, qual que é o real benefício? Porque se você está fazendo isso, tem alguma coisa por trás que faz colocar a mochila. Quando eu vou viajar, eu coloco a mochila nas costas, porque eu vou carregar as minhas roupas. Senão eu posso ser presa se eu andar pelada no Brasil hoje. Não é mesmo? Então, tem um motivo para você carregar essa bagagem, Thaís. Tem um motivo pelo qual você, Bruno, no passado, você carregou isso e você conseguiu soltar a mochila, provavelmente porque você se conectou com essa dor do que é carregar a mochila. E teve um experimento que eu fiz uma vez, que eu quero compartilhar, que inclusive foi nessa comunidade, que eu quero compartilhar nos próximos minutos dessa ligação, que foi o momento em que eu mais me senti em comunidade. Eu fiz um experimento que foi sobre essa questão da responsabilidade como peso, que eu fiquei um mês carregando uma mochila com pedras. Então, eu peguei uma mochila e cada dia que eu encontrava uma responsabilidade que eu estava assumindo sobre algo que eu não queria, ou era automático, ou era só para ser boa menina, para ser agradável, para ser fofa, para ser legal, para ser a Gabizinha que faz as coisas, ou então quando eu queria salvar alguém e dar o conselho para uma pessoa. Então, cada vez que eu via que eu estava fazendo isso, eu pegava uma pedra, energeticamente eu falava que essa pedra era essa coisa. Então, por exemplo, um dia eu falei que eu podia falar com a minha amiga, mas eu não estava disponível. Eu tinha 7 reuniões no dia e eu falei para ela: posso falar com você? Aí eu fui lá e coloquei a pedra na mochila. E eu fui fazendo isso durante um mês, colocando as pedras na mochila. E foi um experimento muito doloroso e que trouxe muita transformação, porque eu pude sentir a dor do que eu estava fazendo comigo. E aí, depois desse um mês, eu carreguei a mochila, uma pessoa amparou espaço para mim, ela facilitou essa experiência. A gente foi caminhando até tipo, uma montanha, eu com a mochila nas costas, sentindo o peso. Tava muito pesado, muito pesado. Eu estava sentindo esse peso que era físico e que era energético. E eu fui caminhando e depois eu fiz o processo de pedra a pedra jogar no precipício e deixar os sentimentos virem. Essa pedra é a expectativa de agradar minha mãe. E eu jogava a pedra. Essa pedra é as vezes que eu disse sim quando eu queria dizer não. Eu jogava a pedra. E esse experimento para mim foi transformador porque trouxe a possibilidade de fazer algo diferente. Então eu deixo essa possibilidade também, se você quiser experimentar, fazer um exercício com essa mochila de pedras, e fazer essa prática. Foi muito valiosa para mim. E eu sinto medo do tempo, já passou 1 hora, e eu quero começar a costurar o que que tem a ver. Tipo, a gente tá. O título que eu coloquei é Comum Unidade. Ferramentas para poderosas, que eu descobri nessa jornada sobre viver em comunidade. Por que que a gente está falando de responsabilidade? O que que uma coisa tem a ver com a outra? E nas experiências que eu tive, os momentos que eu mais me senti em comunidade foi nos espaços em que o contexto era de responsabilidade adulta. O que que significa isso? Eu já participei de diferentes comunidades e eu me senti em comunidade, em diferentes espaços. Mas o espaço que eu mais me senti em comunidade foi quando as pessoas estavam assumindo responsabilidade pelo nível de responsabilidade no espaço.
que que significa isso? É você viu uma coisa, é o seu trabalho. Então, por exemplo, eu estava morando nessa comunidade na República Tcheca e vira e mexe eu vi o lixo vazio, o lixo cheio, transbordando, o lixo da cozinha. E aí por causa do mapa da responsabilidade que eu tinha, se eu vejo, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer sozinha, e eu vou fazer porque eu tô vendo. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a todos os dias tirar o lixo e colocar isso mais como uma tarefa, um dever que eu precisava fazer. E começou a chegar um tempo e eu comecei a sentir raiva, porque eu comecei a falar, porra, ninguém dessa casa presta atenção no lixo, tipo, ninguém dessa casa quer assumir responsabilidade sobre o lixo, só eu tenho que fazer isso. Aí eu comecei a ser a vítima responsável. Que merda, mano. Ninguém dessa casa vai ver mesmo. Ai, que saco. A raivinha começou a gerar ressentimento dentro. Eu tava esperando que eles vissem. E aí teve um dia que a gente fez um processo que chama colocar merda na mesa. Então essa é uma das ferramentas que eu aprendi nessa comunidade. O que que é colocar merda na mesa? A gente vinha como integrantes da comunidade, sentava na mesa, falava merda na mesa, sessão merda na mesa agora. E aí a gente trazia o que realmente estava acontecendo. E eu trouxe nessa sessão merda na mesa, que acontecia geralmente uma vez por mês, eu trouxe sobre isso, esse incômodo, essa raiva que eu estava sentindo sobre o lixo. E aí uma das pessoas, muito sábias, perguntaram para mim: Mas, Gabriela, quem te disse que a responsabilidade do lixo era sua? Eu falei: ninguém. Quem vê faz, não é isso? Sobre esse espaço? Então eu tô fazendo, mas ninguém tá me ajudando. E aí essa pessoa pergunta para mim: Você perguntou por ajuda? E aí eu queria enfiar minha cara na terra, porque eu, caraca, em nenhum momento eu perguntei por ajuda. Porque eu tava no meu mundo ressentida de que ninguém tava vendo, porque eu esperava que eles vissem. E aí, o aprendizado que eu tirei disso é de que a responsabilidade se torna peso quando eu não tenho a habilidade de comunicar com clareza. E nesse momento, só um momento, Zé. Nesse momento, a gente fez um acordo. E eles falaram: Eu tenho um experimento para você. Próxima semana que você vê o lixo, você vê o lixo. Mas assumir a responsabilidade sobre isso não significa fazer. Uma possibilidade é você mandar uma mensagem no grupo e falar: Gente, o lixo tá cheio. Quem tá no meu time para colocar o lixo lá fora? Ou quem é a próxima pessoa que vai fazer isso? Então, você vê, a sua responsabilidade não é necessariamente fazer, mas você tem uma responsabilidade de falar sobre. E isso é sobre estar em comunidade, porque qualquer que seja a comunidade, seja a sua família, duas pessoas que você vive na sua casa, seja uma comunidade física, tipo Piracanga, uma comunidade Ecovila, seja uma comunidade do seu trabalho, com as pessoas com que você trabalha. A maior parte das pessoas, a cultura moderna está em um espaço de evitar responsabilidade. Porque a gente aprendeu que a responsabilidade são todas essas coisas que a gente falou. Então, se a responsabilidade é um peso, eu não vou querer assumir responsabilidade. E as pessoas jogam um jogo de responsabilidade infantil. A maior parte dos contextos, das comunidades, dos espaços, as pessoas assumem um nível de responsabilidade infantil. O que que significa isso? Significa eu faço a bagunça e alguém vai limpar. Pode ser no nível sentimental, emocional. Então, eu tô sentindo raiva, eu despejo no espaço e vocês que se virem com o lixo emocional que eu joguei. Pode ser no nível de tarefas. Então, eu comprometi com uma tarefa, como você falou, José. Uma pessoa do time se comprometeu com uma tarefa e não cumpriu, e não informou, porque o problema não era não cumprir, mas a pessoa não informou nada. E aí ela simplesmente desapareceu e não falou nada. Então, não assume responsabilidade sobre os próprios compromissos. As pessoas geralmente não assumem responsabilidade sobre as bagunças que elas estão vendo no espaço. Então, vem o lixo cheio, passa reto. Vê um lixo na rua, passa reto.
que quando se quer criar comum unidade, se relacionar, a experiência que eu tive até o momento foi de que quando não se tem responsabilidade nesse mapa, nessa forma de que responsabilidade é a sua capacidade de responder sobre algo, e de você criar aquilo, então você é o criador, e não necessariamente que você vai colocar tudo nas suas costas e vai fazer sozinho, as coisas simplesmente não fluem, porque começa a ter discussão, começa a ter baixo drama, começa a ter picuinha. E muitas vezes os grupos se dissolvem, as comunidades se dissolvem, ou é, acaba criando ressentimento, ódio entre as pessoas. E as palavras de amor, de acolhimento, de apoio, não são possíveis de ser experienciadas. Então, eu falei bastante, eu vi que o Zé quer falar alguma coisa, eu vou abrir para você, Zé, e aí depois eu quero passar para o próximo espaço. Eu falei pra caramba, quero ouvir um pouco vocês. Não, é só porque quando você contou essa história que você passou sobre o lixo, me remeteu a uma história que o pai estava andando com o filho numa floresta e de repente tinha um galho de árvore. E o pai falou: vai lá e usa toda a sua força para você tirar esse galho. Eu, pai, eu não consigo. Vai lá e usa toda a tua força. O garoto foi, tentou uma vez, não conseguiu. Pai, eu não consigo. Ele falou: meu filho, vai lá e usa toda a sua força que você vai conseguir tirar o galho. O garoto foi lá de novo, tentou e não conseguiu. Pai, realmente eu não consigo. Ele falou assim: você me pediu? Você me pediu ajuda? Aí ele falou: não. Pois é. Eu pedi, falei para você usar toda a sua força. Aí quando você tem muito a ver na da comunicação, que você falou, né? É isso. Só esse detalhezinho. Obrigada por compartilhar essa história, José. Quanto que isso acontece? E tem uma frase que é: a gente está sempre conectado. Mas então por que a gente se sente sozinho? A gente está sempre conectados uns aos outros? Por que a maior doença do século é depressão? Por que a gente se sente tão só? E eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Assim, acho que a gente pode ter várias respostas para essa pergunta. Se cada um falasse, a gente criasse um espaço para ir fundo nessa pergunta, a gente poderia descobrir muitas coisas. Mas isso que você falou, José, eu vejo muito, o Instituto Amuta fala muito sobre isso também, sobre a gente não ser vulnerável, sobre a gente não pedir ajuda, por causa dos medos, por causa das emoções que bloqueiam. Como a gente não se sente conectado porque tem blocos entre a gente. Tem blocos energéticos, tem blocos emocionais, tem, tem histórias, tem ressentimento. E é como se a gente estivesse rodeado de pessoas, mas a gente continua se sentindo sozinho. Porque é como se eu não conseguisse tocar você. Porque não pode expressar sentimento, é ruim. É ruim expressar os sentimentos. Sentir é ruim, é dolorido. Não, não pode falar sobre essas vulnerabilidades porque eu vou ser fraco. Não posso ser fraco. Não, não vou falar sobre essa parte da minha vida porque senão eu vou perder essa identidade que eu construí. Sobre essa identidade de profissional, que entrega, que é responsável. Não, não, não vou. Tchau, Diana. Vou deixar a gravação depois você assiste o restante. Então, essa conexão ela fica bloqueada muitas vezes. E, e quero partir agora para a experiência do que eu quero compartilhar com vocês para essa pergunta, e depois eu quero ouvir vocês qual foi a vez que vocês mais sentiram em comunidade, que foi a experiência que eu tive na República Tcheca. Vou compartilhar aqui o slide que eu fiz, eu coloquei algumas fotinhas para compartilhar com vocês. Essa foi a vez, foi o espaço, as pessoas que eu mais me senti em comunidade. Esse é o Martin, essa é a Nicole e essa é a Christine.
esses são a gente real e esses são quem a gente finge. A máscara legal de sorridentes felizes. Essa é a expressão, essa foto anterior foi quando a Christine falou: expressem o ser de vocês genuinamente. E a gente expressou assim. E antes ela só falou foto, e essa foi a foto que a gente fez. Então, esses aqui somos nós, realmente. E essa foi a experiência que eu vivi por 3 meses em uma comunidade intencional. O que significa comunidade intencional? É um grupo de pessoas que se reúne com um propósito específico, por um tempo determinado. Então, o propósito desse lugar que a gente foi, que chama Bridge House, Possibility Coaching Bridge House, a tradução é Casa Ponte de treinamento de possibilidades. E o propósito nosso era, durante 3 meses, a gente viver juntos, criando espaços para as pessoas da vila que a gente vivia. Era uma vila bem pequena na República Tcheca, que chama Bavorov, e nos apoiar em processos de cura e desenvolvimento do Possibility Coaching, que é uma especialidade dentro do Possibility Management, dentro do gestão de possibilidades. E aí a gente veio juntos com esse propósito em comum. E os 5 aspectos que mais me sentiram, eu estava mapeando, o que que me fez, quais foram os critérios que me fizeram sentir em comunidade nesse espaço, com essas 3 pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na vida. A primeira coisa que veio foi o propósito. Então, a gente tinha um propósito claro e em comum juntos. E que era algo maior do que a gente, era maior do que estar em comunidade. Tinha um propósito de apoiar a gente no na nossa jornada pessoal de cura e oferecer valor para as pessoas ao redor, através de workshops, de oficinas, de palestras. Então, isso eu sinto que uniu tanto a gente, porque no dia a dia a gente trocava ideia, a gente tinha espaços específicos de criação. Então, o propósito foi algo que me fez me sentir muito em comunidade nesse espaço. A segunda coisa foi a integridade. O que significa isso para mim? A possibilidade de ser honesto e autêntico exatamente com o que está acontecendo. Então, um dos rituais que a gente tinha nesse espaço que a gente criou era na mesa do almoço, a gente tinha rodada de check-in com sentimentos, em que cada um tomava o tempo para falar: eu sinto raiva porque, eu sinto medo porque, eu sinto tristeza porque, e eu sinto alegria porque. E isso criava um nível de conexão e de vulnerabilidade dentro do espaço que era incrível, porque a gente não escondia sentimentos teoricamente que a gente considera ruins. A gente colocava as coisas na mesa, a gente comunicava com responsabilidade o que estava acontecendo dentro da gente. E quando tinha alguma emoção, ou seja, quando era alguma coisa que não era sobre as pessoas daquele espaço, ou seja, quando era um padrão ou uma reação, uma reatividade sobre o passado, a gente não jogava na outra pessoa, a gente não vomitava no espaço, a gente pedia para um processo de cura emocional, para olhar para isso, ao invés de vomitar isso no espaço, ao invés de brigar, ao invés de jogar isso na mesa. Então, essa integridade me ajudou muito a me sentir segura no espaço para ser quem eu sou. Então, essa foi outra coisa que me ajudou muito a sentir em comunidade aqui, nesse caso. O outro caso foi criar coisas juntas. Então, nessa foto, a gente está caminhando, parecendo uns loucos, com várias cadeiras, mesas na cabeça, e a gente foi para uma praça em que a gente fez um café de intimidade. Que porra é essa? Café de intimidade é o espaço que a gente criou, em que a gente ofertava 5 valores não materiais, e a gente convidava as pessoas que estavam caminhando na praça para entrarem no barco. Então, 5 coisas que estão escritas aqui. A gente fez um menu, e nesse menu a gente escreveu 5 coisas. Então, por exemplo, a gente escreveu Five Body Scan, que é escanear os 5 corpos. Então, a pessoa chegava na minha frente e falava: eu quero essa coisa do cardápio, que eu não faço ideia do que é isso. E aí eu começava a falar o que eu via por trás do que a pessoa estava falando. Então, eu chegava e falava: vejo que o seu corpo físico está tenso, eu percebo que o seu corpo emocional
tá querendo expressar algo que não tá sendo expressado. E eu começava a falar a partir do desconhecido. E aí tinha outro que era fala de possibilidades. Então, essa menina aqui, que era Isaleli, ela é da República Tcheca e ela sentou para falar comigo. E ela tinha 19 anos. E ela falou: eu não quero fazer faculdade, eu quero pedir por possibilidades. Do que mais que eu posso fazer para além da faculdade? E eu achei super sincrônico, porque o último ano é exatamente o que eu venho pesquisando. E ela caiu comigo. E eu comecei a falar possibilidades para ela, sobre o que ela podia fazer para experimentar. E foi um espaço muito precioso que a gente fez, porque a gente estava criando algo juntos. A gente estava, tinha algumas pessoas que estavam com medo de comunicar, de conversar, e a gente estava se apoiando. A gente estava segurando espaço um para os outros, compartilhando sentimentos, falando, não, vai naquela pessoa que aquela pessoa vai aceitar. Não, vai naquela pessoa porque é um casal. O casal provavelmente tem mais tempo e eles vão aceitar. Então a gente estava tendo esses momentos juntos, criando. Então a criação em grupo também me fez sentir muito em comunidade nesse caso, né? Outra coisa que me ajudou muito a sentir em comunidade nesse espaço foi tempo juntos. Então a gente tinha vários momentos para cozinhar juntos. E isso vinha a partir de propostas. Então a pergunta é: quantas vezes na sua família ou no seu trabalho você quer criar momentos juntos, mas você não propõe? Você espera que o outro crie. Você espera que o outro proponha. E uma coisa que era muito especial aqui é que a gente estava constantemente diferentes pessoas propondo diferentes coisas. E nessa foto, por exemplo, foi um dia que a Cristina, ela tinha algumas maçãs perdendo, e ela convidou a gente para ela fazer uma oficina com Apple Strudel. Eu não faço ideia como pronunciar, um nome alemão. E ela estava ensinando a gente a fazer esse prato de maçã. E essa memória, assim, me conecta com um lugar de amor e de acolhimento, porque, uau, eu fiquei, uau, tipo, que legal, tô aprendendo a fazer uma nova receita, a gente tá passando tempo juntos. Então, essa foi uma quarta coisa que me ajudou muito a sentir em comunidade com eles. Então, tocar violão, teve um dia que eu propus pra gente tocar violão juntos e a gente ficar cantando, mesmo sem saber cantar. A gente fez tipo um piquenique dentro, porque lá era inverno, então a gente não conseguia ficar muito tempo fora, mas a gente fez um piquenique dentro do espaço que tinha lá, um piquenique de porcarias. E então esse momento juntos e por último, responsabilidade. Vou parar de compartilhar aqui porque agora não tem mais nada. Mas a responsabilidade me ajudou muito a me sentir em comunidade nessa comunidade que eu participei, porque as sujeiras não eram jogadas para debaixo do tapete, mas a gente falava, a gente colocava na mesa. Tinha sessão de merda na mesa. Quando alguma coisa estava acontecendo, a gente falava. Tinha um exercício que a gente fazia que era muito bom, que é: eu tenho uma história sobre você. Então, quando tinha algum desentendimento acontecendo, a gente sentava em duplas, um de frente para o outro, e a gente colocava o cronômetro e a gente falava: eu tenho uma história sobre você, que você tem a expectativa de que eu faça o almoço todos os dias. E aí depois a gente falava: e eu tenho medo de que você, se algum dia eu deixar de fazer almoço, você vai ficar decepcionado comigo. E eu retiro essa história sobre você. Então a gente fazia esse processo de limpar as histórias que a gente criava uns dos outros. Então essas cinco coisas que eu tentei consolidar aqui para compartilhar com vocês sobre essa experiência que eu tive em comunidade, foram 5 pilares que eu destilei do que mais me ajudou a me sentir em comunidade e que é algo que eu sinto que talvez você possa extrair de alguma forma da sua forma para as comunidades que você participa e como que você, como criador, parte dessa comunidade, pode aplicar um desses pilares, né? Então, o propósito, a responsabilidade desse lugar que a gente está conversando aqui, tempos juntos, então propor coisas, propor espaços de intimidade, de criação, integridade, compartilhar o que está acontecendo, honestidade radical e comprometimento, e criação de coisas juntas. Então, fazer coisas pro entorno juntos.
Ou criar música, criar uma poesia, criar um projeto, criar qualquer coisa juntos. Então foram essas 5 coisas. E eu quero ouvir de vocês, depois desse bom tempo falando pra caramba, o que que em vocês, na experiência de vocês, mais fizeram vocês sentirem comunidade? E o quê? O que que fez vocês se sentirem? Posso começar? Vamos lá. A primeira vez que eu vivi realmente em comunidade, isso me serviu de lição, eu estou repetindo muito sobre isso, a partir desse, toda a sua fala, eu passei 5 ou 6 dias em Piracanga, onde sim é uma comunidade, né? E eu não me sentia assim, ali de repente, por ser uma comunidade, de fato, foi o lugar onde eu me senti menos pertencente. Apesar de eu conseguir me adaptar, obviamente, respeitando as regras, tudo que foi proposto eu consegui, mas, tipo, é, é, assim, eu estava ali, mas, tipo, não, eu não vejo diferença para mim em estar em Piracanga ou quando eu saio da minha casa e peço um Uber. Naquele momento, aquele motorista do Uber faz parte da minha comunidade. Quando eu vou na padaria comprar um pão, a menina que está atendendo faz parte da comunidade que eu vivo, sabe? É tipo assim, a comunidade, eu não entendo comunidade como um lugar, como uma célula. E sim, acho que a gente vive dentro de uma comunidade grande, chamada mundo, chamado planeta Terra, e que você vai compartilhar, e que o seu amigo de comunidade vai ser aquele que estiver na sua frente naquele momento. Uau. E eu tô curiosa, José. Você falou, eu ouvi você dizendo que quando você estava em uma comunidade, né, em uma ecovila, foi quando você menos se sentiu pertencente. E o que que a minha pergunta para você é, nos momentos que você se sente em comunidade, o que que te faz se sentir em comunidade? Por exemplo, o que que te faz se sentir em comunidade? O que me faz sentir uma comunidade é a questão de ser ouvido. Porque, tipo assim, Piracanga eles já tinham uma regra estabelecida deles. E que eu não. E quando eu cheguei, aquilo já estava estabelecido. Então, tipo, eu tinha que me adaptar àquilo. Em momento nenhum fui consultado se eu estava de acordo com aquilo, com aquela regra. Ok, tá entendendo? Então, isso, quando eles criaram aquilo, quando eles criaram lá a comunidade de Piracanga, eles estabeleceram regras. Só que Aham. nesse momento da criação das regras, eu não estava presente. Então eu não pude opinar. Então, quando eu fui, já existia toda uma estrutura, e a partir dali eu tive que me adaptar àquilo. E ok, sabe? Mas, tipo assim, haviam coisas que eu não concordava e, tipo, eu tinha que fazer. Uhum. Porque foram coisas estabelecidas por eles, e, enfim, sabe? Uhum. Legal. Então, uma das coisas que te faz se sentir em comunidade é ser ouvido, participar da criação. Aham. Massa. Que mais? Quero ouvir você, Melissa. Você chegou agora. O que que mais te faz? Qual foi o momento que você mais se sentiu em comunidade? E se conectando com isso, o que que nessa experiência te fez sentir em comunidade? Pode ser qualquer coisa, considerando que comunidade não é tipo Piracanga, ou pode ser qualquer coisa. Olha, eu acho que eu me sinto pertencente a partir do momento, eu compartilho da fala do Zé, que eu sou ouvida, que eu posso expressar a minha vulnerabilidade. E para ser bem sincera, eu tenho, eu tenho pouca prática, digamos assim, pouca vivência em comunidade. Considero muito mais a comunidade como o meu lar, por exemplo, vivendo com a minha família. O trabalho nem tanto, por incrível que pareça, eu sou bem mais solo, na verdade, mas procuro contribuir. Então, assim, a partir do momento que eu consigo contribuir com algo, e aí eu não estou falando, né, porque eu concordo também com alguns pesos de responsabilidade que a gente fica carregando,
Eu, eu consigo dizer bastante não. Não vou dizer que todas as vezes 100%, mas tenho bastante essa consciência de sim, eu posso e quero, ou não, não consigo, por mais que eu queira, ou não quero mesmo. Então, acho que isso eu consigo delimitar bem, mas eu gosto dessa coisa de vamos fazer juntos, Hum, ou qual vai ser o resultado final? Vamos dividir isso aqui e vamos fazer, mesmo que isoladamente, de forma em conjunto, né? E servir. Então, assim, onde que eu tenho um espaço para servir de alguma forma é onde eu me sinto em comunidade. Então, assim, é hum, um pouco do que eu penso disso, tá? Do que eu ouvi aí de vocês e tal, do que eu consegui acompanhar. hum. E é isso. E, Tá vindo Melissa, milhões de coisas na minha cabeça aqui, tá até difícil de falar tudo. e Melissa, é, se você fechar os olhos e se conectar com uma lembrança dessas coisas que você falou sobre contribuir com algo, fazer algo juntos, servir, qual experiência vem para você da sua vida? Você falou, né, que no seu trabalho você não sente tanto no seu lar, mas uma experiência que vem para você que você vivenciou, que você se sentiu em comunidade, que você sentiu essas coisas. Primeira experiência que vem para você. É, em grupo, durante um curso que durou um ano, e que eu estava ali mensalmente com aquelas pessoas, e enfim, nos falávamos sempre e tal. Essa sensação que eu expressei, eu consigo, né, trazer na memória em um dos encontros onde eu conduzi uma parte da aula. Foi meio que de supetão, assim, de última hora, mas você vai fazer a condução e tal. E momentos de acolhimento depois, tanto meu, né, obviamente, porque fui pega de surpresa, não estava preparada, fiquei nervosa e errei algumas coisas, claro, né? Tanto eu comigo mesma, quanto o grupo também, mas os depoimentos depois, os agradecimentos de contribuição, né? Cada um está na sua jornada e está em um nível de evolução, né? E tá tudo bem, tá tudo certo para cada um. Então, eu acho que quando você encontrar almas que estão dentro dessa sintonia, aí sim eu consigo me sentir em comunidade. Então, para mim, talvez por isso que eu não me veja tanto, né? Não tenho muito esse lance de comunidade. Talvez eu não me veja muito dentro de uma comunidade por conta disso, porque as pessoas acabam ficando muito individuais, muito elas por elas, tudo bem, a gente está aqui por nós, tá tudo certo, só que, né, e o outro, e o amor, e o respeito ao outro, às vezes as pessoas não pensam na pessoa seguinte, assim, né, que está dividindo o espaço com você, como que você trouxe do lixo, talvez, é... é falar, mas tem algumas situações que nem sempre você vai expor, né, então, você Por vai lá e vai exemplo, fazer. você pode dar um Por exemplo? exemplo, no Uhum. trabalho. Tem coisas que eu faço pelo meu chefe que, pô, tipo, já falei, já comentei e tal, e aí, assim, não tem muito como você falar, ó, merda na mesa, você não tá fazendo isso, não tô gostando, né? Uhum. Até falo de outra forma, mas muitas vezes eu vou lá e faço a coisa mudar. Meu, isso tá me incomodando, eu acho que podia mudar para isso ficar muito mais legal. Né, sei lá, de repente ele não se interessou pela ideia, aí eu vou lá e implemento, e a Uhum. coisa flui, né? Então, acho que é isso. Uhum. E aí Obrigada. passa por todos esses sentimentos que todo mundo já citou aí também, enfim, né? Que tá style. Obrigada por compartilhar, Melissa. Tem uma distinção que eu quero trazer sobre essa questão que você falou, por exemplo, do chefe. E uma das coisas, acho que uma das premissas para a comunidade existir é não hierarquia. Então, é muito difícil estar em comunidade quando há hierarquia, como, por exemplo, chefe, trabalhadores.
em que, porque a hierarquia é como se você não tem a possibilidade de estar com o seu centro e criar a partir disso. Então, quando eu penso em comunidade, ou quando eu falo de comunidade, dessas ferramentas que eu estou trazendo, das experiências que eu tive, então, por exemplo, esse exercício que eu fiz sobre a mochila, que foi a Cristina que me ofereceu essa possibilidade de fazer esse experimento e de me acompanhar durante um mês fazendo esse exercício da mochila. Ou esse negócio da merda na mesa. Ou de falar, eu tô vendo o lixo dessa forma e eu proponho quem é a próxima pessoa que vai assumir a responsabilidade por isso. Isso é possível em um círculo. Isso é possível em toros. Isso não é possível em hierarquia. E quando eu falo em círculo, não necessariamente a gente sentando em cadeiras em círculo, mas eu falo quando a gente está em. Eu quero pegar o toros para mostrar. Que esse é o último tópico que eu quero trazer aqui, que é sobre touros. E eu acho isso sincrônico porque eu recebi isso daqui de uma pessoa que está nesse espaço, que é o Bruno, vai fazer acho que 2 anos, e que é o Torus. Torus basicamente é uma forma geométrica humana, da Terra, que aparentemente parece ser um círculo, mas que quando você joga para cima, ele se transforma nessa forma que é o campo magnético, basicamente, da Terra e do nosso corpo. Então, Torus. Para mim, isso é comunidade. E eu vou explicar por quê. Antes, deixa eu fechar meu raciocínio, eu tô indo para vários lugares. Então, eu recebi isso aqui do Bruno 2 anos atrás, e né, no ano passado eu conheci essa ferramenta que chama Taurus Technology, tecnologia Taurus, que é uma tecnologia de comunidade, criada pelo Possibility Management, que é uma forma de tomada de decisão, de criação de projetos de forma não hierárquica. E eu até pensei em te falar mais sobre isso nesse espaço, mas eu sinto medo por causa do tempo. Mas isso aqui é comunidade porque não tem ninguém em cima um do outro. Cada círculo desse é um indivíduo único, que faz parte e que converge e diverge. O que que significa isso? Às vezes eu tô junto, às vezes eu não tô junto. E esse movimento circular de divergência e convergência, de juntos separados, e nos momentos de encontro em que eu posso ser eu mesma, em que você falou uma coisa muito interessante que é conduzir uma parte da aula. O que que isso cria? Isso cria um não hierarquia. Por isso que os espaços que eu amparo, eu gosto muito de ouvir vocês. Por isso que no início eu pedi para todo mundo deixar o microfone aberto. Porque eu não estou como professora, eu estou trazendo uma experiência. Sim, eu estou com a autoridade do espaço, porque eu assumi a responsabilidade por criar esse espaço. Mas cada um aqui tem a responsabilidade de criar esse espaço, de trazer as suas perguntas, de falar o que você quer. Então, quando você conduziu a aula nesse grupo, por que que isso te fez te sentir em comunidade? Porque você se sentiu parte do círculo, você falou, uau, eu tenho um lugar nesse círculo. Uau, a minha habilidade, o que eu sou é reconhecido dentro desse espaço. Então, nesse momento que você pode dar uma aula dentro desse curso, a hierarquia se dissolveu, ela fez isso, ela começou a se transformar nesse torus. E o Torus é uma tecnologia que eu vou mandar no grupo, o site, o website, que tem vários tipos de práticas que podem ser feitas dentro de empresa, dentro da família, dentro de comunidades, que é uma forma de tomada de decisão em que usa as resistências das pessoas, não como resistência, mas como soma. Eu já vou passar a palavra para você, Bruno. Eu quero só fechar sobre o Torus. Então, por exemplo, um grupo de pessoas está criando um projeto juntos, e aí tem uma tomada de decisão. Então, eu vou pegar o exemplo do condomínio que aconteceu aqui em casa semana passada. Então, eles estavam tomando a decisão se eles iam continuar com a piscina ou não. Porque a piscina está dando muita despesa para o condomínio, está dando muito BO. Então, era essa tomada de decisão. Continuar com piscina ou não continuar com piscina. E aí começou, como aquelas reuniões infinitas,
que uma pessoa fala, eu não concordo de tirar a piscina porque eu gosto muito da piscina, eu vou na piscina todo final de semana. Aí outra pessoa, não, mas eu não consigo pagar um condomínio de R$ 500. Você vai pagar o meu condomínio, por acaso? E aí começou. E a reunião foi, foi. Já tinha durado 1 hora. Falei, gente do céu, eu vou propor um exercício, que é um dos exercícios desse Taurus Technology, que é por resistência. Então, uma pessoa faz uma proposta, conta até 3, e todo mundo levanta a mão e mostra a quantidade de resistências que tem. Então, por exemplo, nesse caso da piscina que eu estou dando um exemplo, a proposta que eu tinha feito era: eu proponho que a gente reduza a quantidade de limpezas, que é o que está fazendo ser mais caro. Então, ao invés de fazer a limpeza toda semana, a gente faz uma vez no mês. E nessa uma vez no mês, a gente pode ir na piscina nas 2 primeiras semanas. Porque depois das 2 primeiras semanas, a piscina fica muito suja. Então, a limpeza no final do mês e as 2 primeiras semanas a piscina fica liberada. As outras 2 semanas fica fechado até o dia da limpeza. 1, 2, 3. Todo mundo levantou a mão e apresentou por resistências. Teve uma mulher que apresentou 7 de resistência. O que que significa isso? Que ela tem muita resistência. Então, eu que fiz a proposta, eu fui lá e perguntei para ela, qual que é a sua resistência? Aí ela falou, não, mas eu quero ir na piscina todo final de semana. O que que acontece nesse momento? A pessoa só aponta o erro. Ela só reclama, ela só fala o que está errado. Mas ela não faz uma contraproposta. E a tecnologia Taurus, o propósito de estar em comunidade em Taurus é que a sua resistência some. E não que ela esteja ao contrário. Porque você está junto, você está no meio. Então, a sua resistência não é para falar, eu não quero que seja só no final do mês, porque eu quero todo final de semana. O propósito é, se você tem 7 de resistência, então você traz uma contraproposta. Eu tenho 7 de resistência porque eu quero ir na piscina todo final de semana. E a minha contraproposta é essa. E aí ela pede por resistência. Eu sei que no final das contas a gente resolveu a situação em 15 minutos. Em que ela decidiu, ok, nas 2 semanas que eu não vou ter piscina, eu vou pro clube. Isso é uma das coisas que muitas vezes, principalmente em empresas e em comunidades, gera treta, tomada de decisão. Porque ou todo mundo quer ir no consenso, todo mundo tem que ter unanimidade, ou votar, e aí não usa a inteligência do time para usar as resistências que estão presentes no espaço para criar a próxima proposta. E nessa comunidade que eu vivenciei com 4 pessoas, esse tipo de tecnologia ela pode ser aplicada em qualquer espaço. Então a gente usava isso para tomada de decisão de várias coisas, que encurtava o tempo de logística e ampliava o tempo da gente se relacionar e de criar intimidade. Então essa é uma das ferramentas que eu trago para vocês do meu aprendizado. Se vocês quiserem testar nas comunidades, nos espaços que vocês estão, que é essa tomada de decisão por resistências, em que as resistências não são contra, mas são para criar a inteligência do grupo. E sempre que alguém apresenta resistência, essa pessoa tem que trazer uma proposta. Porque se você tem resistência, você cria algo, você toma responsabilidade por algo. Sim, Bruno. Você falou que para existir comunidade não pode existir hierarquia. E nas minhas experiências, das primeiras lembranças de experiência como em comunidade profissional foi dentro do Exército. E no Exército tem hierarquia. E era uma verdadeira comunidade. A gente conseguiu construir comunidade. A minha experiência mais recente de comunidade é no Instituto Sincurá, que é uma escola de ensino médio que está sendo criado na Chapada Diamantina, que nós fizemos um evento na Semana Pedagógica 15 dias atrás, que foi um exercício de comunidade, foi a consolidação
foi o iniciar dessa comunidade que pela primeira vez se reuniu e que vai caminhar junto durante todo esse ano, que eu consigo identificar dentro desse encontro todos esses 5 pontos que você trouxe, de cocriação, de responsabilidade, de propósito em comum, né, de fazer, acho que de cocriar. E dentro dessa estrutura existia hierarquia, Uhum. mas ela não impossibilitou a realização de um trabalho de participação e de cocriação de todo mundo, né? Então, eu acho que principalmente quando vem lá na fala da Melissa, inclusive, vem muito essa coisa do que parece ser banal de falar, né? Mas é o chefe e a diferença do líder, né? Na minha experiência de comunidade para dentro do Exército, eu vivi em comunidade porque eu era um líder, eu não era o tenente-chefe, entendeu? Então, eu acho que tem essa coisa, a hierarquia dentro das organizações, ele é, ele pode ser um obstáculo para que realmente ocorra, mas ele não impede de que haja a comunidade, o sentimento, inclusive, de família dentro da organização. Uhum. E o que que no exército, por exemplo, te fez sentir em comunidade? Senso de pertencimento, responsabilidade, companheirismo, lealdade, propósito em comum, Uhum. várias coisas que o próprio acolhimento, o ajudar, você receber o soldado do interior e contribuir de uma maneira para a formação dele, então, conectar com a família, expandir para as famílias dessas pessoas. Se Uhum. você entender, tem mais de 25 anos e até hoje essas pessoas vivendo em mundos diferentes, em cidades diferentes, se conectam ainda e com esse sentimento de comunidade, Uhum. entendeu? Então, agora, recentemente, a gente fez um encontro aqui de oficiais onde existiam várias hierarquias diferentes e a gente fez a questão de se encontrar para celebrar a vivência, a comunidade que a gente criou naquele tempo, naquele quartel, entendeu? Uhum. Então, essa é bem a minha experiência quanto à questão da hierarquia, entendeu? Uhum. Eu sei que dificulta, entendeu? Quando a pessoa quer se impor pela hierarquia, que a gente vê isso dentro das organizações, né? Mas ele não exclui. Aham. É. Obrigada por compartilhar, Bruno, sua experiência. É, a minha proposta em relação a isso é para quem experiencia a hierarquia, no meu caso, eu experienciei a hierarquia como um impossibilitador, e eu, nas experiências de comunidade que eu tive até então, esse formato Toros, que é diferente do formato hierarquia, e eu visitei duas empresas que aplicam o formato Toros ao invés do formato hierarquia. Eu, eu experienciei essa diferença, mas não significa, é, na sua experiência, isso não foi. Então, minha proposta para mim mesma e para quem quer experimentar isso é observar quais são as diferenças que acontecem e quais são os potenciais em cada formato. Eu acho, acredito que cada um tem um potencial. E, é, Só a sincronicidade, Gabizinha. oi? A gente encerrou a minha participação na Semana Pedagógica com toros. Uhum, massa. E É, eu dei de presente para a escola o toros. aham. Eu quero, antes a gente já está caminhando para o final. E eu quero experimentar algo com vocês que foi muito especial para mim nessa comunidade que eu estive e que eu venho experimentando aqui na casa dos meus pais agora. E. Eu vi, Zé, só um minuto. Vou só explicar a próxima coisa. E, e é uma prática muito simples, mas que abre muito espaço de vulnerabilidade e de criar comunidade, de criar comum unidade com outra pessoa. É um exercício que a gente vai fazer em salinhas. É, e eu sinto medo do tempo. A gente tem mais 25 minutos. Então, eu vou. O que você vai falar agora, Zé? Está conectado com o tópico que eu estava falando sobre tomada de decisão ou sobre hierarquia? Tá, Multi, Zé. Sobre hierarquia.
Ok. É sobre. É algo que o Bruno já falou, ou é uma nova visão que você quer trazer? É algo que você quer adicionar? Uma nova visão. Tá, ok. Então, você consegue ser mais sucinto para a gente conseguir fazer o exercício? Consigo. Tá. Eu acho que a hierarquia em comunidade ou em qualquer outro lugar, ela deve existir, só que ela é mutável. Por exemplo, quando você tomou a decisão de pegar o lixo, de tirar o lixo lá da comunidade que você vai ver, naquele momento era o chefe. Era o chefe para recolher, o chefe da limpeza, naquele momento. Então, a hierarquia era você, naquele momento você era o chefe, entendeu? Eventualmente, quando você se propôs a ajudar outra pessoa para fazer qualquer outra tarefa, você era funcionária, você era ajudante. Então, a hierarquia, ela funciona, ela existe sim, mas ela pode ser extremamente, pode ser muito mutável. Ela pode ser mutável, não precisa ser uma coisa pré-estabelecida. Você é isso, sabe? Uhum. Você só manda. Ela pode ser mutável, é isso. Uhum. É, Passional. obrigada por trazer isso, José. Eu quero compartilhar uma experiência que foi dentro do Taurus Technology, a gente chama isso de Space Holder, que é facilitador, que é a pessoa que assume responsabilidade por essa função, que na palavra que você falou que é o chefe. Então, por exemplo, a gente está no treinamento do Expanda Sua Caixa, o Expanda Box, a gente usa essa ferramenta que tem a pessoa, o guardião da água, que tem que repor a água. E essa pessoa é a chefe que cuida disso, que de repor a água. Chega um momento que essa pessoa não quer mais repor água. O que ela faz, ela se recoloca. Então ela levanta a mão no grupo e fala: eu quero me recolocar. Quem quer me substituir como guardião da água? E aí ela passa o space holder, ela passa a facilitação para a próxima pessoa. Como que isso poderia ser aplicado numa empresa, por exemplo? Uma empresa tem o quadro de avisos. E aí tem que repor o quadro de avisos com os avisos do mês. Uma pessoa pode ser a guardiã por fazer aquilo acontecer, o que significa perguntar para as pessoas quem tem algum aviso para fazer, ou criar um time, perguntar, gente, eu estou responsável por cuidar desse quadro. Quem está no meu time para cuidar do quadro de avisos? Levanta a mão. E aí, sei lá, duas pessoas levantam a mão. Então, se forma um time. E aí, depois, quando acaba o mês, ou quando essa pessoa sente que ela quer passar essa responsabilidade, ela se recoloca. Então, é esse lugar em que a hierarquia, né, da forma que vocês estão falando, é essa forma de você assumir como guardião daquilo. E aí você pode se recolocar como guardião. E a melhor forma de experienciar isso é experienciando a tecnologia Taurus na ação, assim, na prática. Que você vê como que funciona, como que isso pode acontecer. Então, um exemplo foi o laboratório de possibilidades, em que era um retiro de 5 dias em que não tinha ninguém cozinhando para a gente. A gente, como participantes, cozinhava almoço, jantar, café da manhã. Para cada refeição, tinha uma pessoa que era o líder, que era o space holder, e que criava o time. E em cada sessão que se abria, essa pessoa pedia para se recolocar. Então, por exemplo, eu cuidei do café da manhã. Então, eu acordei de manhã, preparei o nosso café da manhã e a gente era um time de 4 pessoas. No dia seguinte, eu falei: quem vai me recolocar como guardiã do café da manhã? E aí eu passava para a próxima pessoa. Foi uma experiência também muito rica no sentido de experimentar diferentes papéis, funções, experiências, e passar. Enfim, quero mudar o espaço agora. Eu não sei se você tá aí, você consegue abrir a câmera, Melissa? Vai ser legal para fazer esse exercício agora, antes da gente fechar o encontro. Eu tô aqui, vou abrir sim. Eu fechei porque minha internet está muito ruim. Então, só para Ok, ver se melhora um pouquinho. massa. A gente vai para workout rooms agora, a gente vai para salinhas duplas. E a gente vai fazer uma prática de vulnerabilidade. E pode vir medos. Eu sei que, por exemplo, José, Melissa e Bruno se conhecem de uma comunidade e já tem mais conexão de alguma forma. Talvez você, Thaís, não tenha conexão com essas pessoas. E o exercício e o convite é uma prática de como você se conectar com essa pessoa que você não conhece.
mas tem um ser na sua frente que você pode se conectar. E o exercício vai ser durante 3 minutos. Primeira pessoa com o cabelo mais curto vai começar. Fudi com o Zé. E aí, a pessoa com o cabelo mais curto vai começar dizendo: Eu sinto medo de me conectar com você, por quê? E você vai deixar vir sem se você saber o que que você vai dizer. Você vai olhar para a pessoa na sua frente e você vai dizer: Eu sinto medo de me conectar com você, por quê? E E se eu não aí, sinto medo? tá, peraí, Zé, eu vou terminar. E o ponto é, o que vem é muito mais sobre você do que sobre o outro. Pode ser que no início você fala, mas eu não sinto medo de me conectar com você. O exercício é você se permitir no desconhecido e realmente estar presente, porque você não sabe com quem você vai cair. Você não sabe o que está vivo em você. E você se conectar e você dizer. E é importante que o que você vai dizer, a pessoa que está ouvindo, o que você está ouvindo da outra pessoa é muito mais sobre ela do que sobre você. Mas isso pode engatilhar emoções em você. Você observa isso, você pode escrever. Então, eu vou fazer um exemplo agora. Quero fazer com o José. Eu sinto medo de me conectar com você porque eu acredito que tem uma imagem de uma Gabizinha que você conheceu e, e essa Gabizinha mudou. Eu sinto medo de me conectar com você porque em alguns momentos eu vejo o meu irmão em você. E em algumas atitudes específicas isso engatilha coisas dentro de mim. Eu sinto medo de me conectar com você porque eu sinto medo de me conectar com você porque as nossas idades serem diferentes podem ter mundos diferentes e podem gerar desacordos. A gente faz isso por 3 minutos. E é importante para criar um espaço seguro. Essas 3 coisas que eu falei agora não são sobre você, José. São sobre mim. Então é importante que quando você estiver fazendo exercício, essa pessoa que está à sua frente, ela é um espelho para você mergulhar em você. Isso que é a real vulnerabilidade. E você, como pessoa que está ouvindo, você realmente ser um espaço de escuta e não ficar criando histórias tipo, nossa, mas por que que ela sente medo disso? Não, você fica com a mente vazia, presente, só escuta o que aquela pessoa está dizendo. Só escuta. E depois, quando acabar os 3 minutos, eu vou mandar em cima. Troca. A pessoa que escutou diz obrigado, você diz obrigado para a pessoa. Não comenta. É importante que você não comente sobre o que a outra pessoa falou. Só deixa isso aterrissar em você. E aí depois a gente troca e quem estava escutando fala. Então a pessoa do cabelo mais longo começa. Eu sinto medo de me conectar com você porque. E sempre começa com essa nova frase. E deixa vir as próximas camadas. Essa é a primeira camada do exercício. 3 minutos, 3 minutos. Enquanto um fala, o outro fica totalmente em silêncio. Obrigada. Depois a gente vai começar a segunda etapa, então mais 6 minutos, 3 minutos para cada, em que você vai dizer: Eu quero me conectar com você, por quê? Então, durante 3 minutos, olhando para a pessoa na sua frente, você vai olhar para ela e vai dizer: Zé, você pode dizer o nome da pessoa, José, eu quero me conectar com você porque eu sinto alegria quando a gente está junto conversando sobre a vida. Eu quero me conectar com você porque quando eu estou na sua presença, eu consigo acessar uma parte de mim de diversão e de música e de leveza. Eu quero me conectar com você porque e você deixa vir. Esse é o exercício. É importante não comentar, ouvir
e usar esse modelo. É um exercício, é um experimento. Tem alguma dúvida antes da gente ir para as salinhas? Eu tenho, tipo assim, fala, eu quero, tipo assim, o primeiro a falar, eu tenho medo de me conectar com você, fala três coisas, aí o outro fala. Aí depois eu quero me conectar com você, fala as três coisas e não Não, precisa, tem que ser três coisas ou pode ser direto? não. Pode ser mais. Eu vou falar de novo. 3 minutos. Por 3 minutos você vai deixar vir. Eu sinto medo de me conectar com você, por quê? Eu sinto medo de me conectar com você, por quê? Aí depois troca, a outra pessoa diz: eu sinto medo de me conectar com você, por quê? Acabou, passa para a segunda fase. Eu quero me conectar com você, por quê? E você fala por 3 minutos. Eu vou mandando em cima, eu vou mandar a frase e começa. E aí vocês podem olhar em cima para poder seguir isso. Ficou claro, Zé? Você controla o tempo ou a gente, Gabizinho? Eu vou controlar o tempo, eu vou mandar na parte de cima. Ficou claro, Zé? Massa. E se vocês estão sentindo medo de fazer esse exercício, que bom. É um exercício assustador, porque é um exercício de criar conexão. E isso muitas vezes pode parecer assustador. Tá tudo bem. Tudo bem sentir medo. Então, eu vou compartilhar, eu vou dividir as salinhas agora. Melissa, se você, é importante que você consiga abrir sua câmera. É, eu vou colocar aqui, create. Tan, 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 tan. Só avisando que tá travando bastante aqui para mim, tá? Espero que dê certo. Nos vemos daqui 12 minutos.